vamos embora. E... Pronto. Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo, tá? Então, vamos dar continuidade à aula de método de custeio, tá? Esse já é o terceiro método de custeio que nós estamos estudando, tá? Em nossa quarta aula remota, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o custeio variável. Esse é o foco da aula de hoje. Só que eu sempre gosto de revisar um pouquinho o anterior. Então, a parte introdutória de método de custeio, em toda aula eu gosto de passar para vocês. Então, o início vai ser meio que repetitivo em relação quando a gente começou a estudar o custeio por absorção. Mas os métodos de custeio é sempre bom a gente entender, tá? Então, o que é que acontece? O que são métodos de custeio? São formas de atribuir custo a um produto ou serviço. E aí, basicamente, ele é desenvolvido sobre dois enfoques. O enfoque econômico ou o enfoque contábil, tá? O enfoque econômico, ele tem uma utilidade para a gente achar a questão do custo ideal para que nós possamos tomar decisões. Então, o enfoque econômico está muito voltado a decisões gerenciais. E já o enfoque contábil, ele está focado na parte legal. O foco dele é apurar resultado para que eu possa gerar informações para fazer as guias de impostos e etc. Tá? Então, existem 4 principais formas de atribuir custo ao produto. O custeio por absorção, que nós já estudamos. O custeio variável, que nós vamos estudar hoje. O custeio por atividade padrão, que são outros 2 custeios, que provavelmente eu vou sintetizar os dois em uma única aula e a gente vai conhecê-los. Eu não vou realmente ter tempo para a gente se aprofundar nesses dois, mas a gente vai, pelo menos, entender o mecanismo do custeio por atividade e a praticidade da ferramenta do custeio padrão, ok? Então, o custeio por absorção, a gente já viu em aulas anteriores, que consiste basicamente em atribuir todo o custo ao produto. Tá? Então, quando se fala em custeio por absorção, se fala em todo o custo é do produto. Não importa qual, seja ele direto ou indireto, seja ele fixo ou variável, o custo é do produto. Ok? E aqui tem a figura, né, o esquema básico da contabilidade de custo, baseado no custeio por absorção. Tá? Então, o que é que a gente vê aqui? Ó? Todo custo direto e indireto vai para o produto e, por consequência, vai para o estoque. Ele só vai passar por resultados quando ele for vendido. Ok? Já o custeio variável, ele tem uma característica diferente. Ele consiste em atribuir aos produtos ou serviços somente o custo variável de produção. Tá? Quer eles sejam diretos ou indiretos. Então, o que é que acontece? Quando a gente estava trabalhando o custeio por absorção, o foco maior da gente era trabalhar se o custo era direto ou indireto. Tá? Agora não. Quando a gente vai começar a se aprofundar em custeio variável, como o próprio nome diz, a gente vai trabalhar muito com a classificação de custo entre custo variável e custo fixo. Tá? E aqui também tem o esquema básico que mostra o custeio variável como é. Olha a diferença. Ó. Dos custos, apenas os variáveis vão para o estoque do produto. Os custos fixos, eles são descarregados no resultado. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente vai analisar isso melhor depois que a gente fizer o nosso exemplo prático da empresa que vocês vão amar e odiar durante o nosso curso, que é a Companhia Molezinha. Tá? E aí está basicamente o esquema do custeio por atividade, o famoso custeio ABC, tá? Que
diferentemente dos outros métodos de custeio, que focam em levantar o custo do produto, como o próprio nome diz, o custeio baseado em atividade, ele foca também em custear a atividade. O que é que ele entende? Ele entende que as atividades consomem recursos e os produtos ou serviços consomem atividades. Então, a partir do momento em que eu consigo mensurar quanto custou uma determinada atividade, seja ela produtiva ou não, eu consigo levar essa atividade para o produto ou serviço e, dessa forma, conseguir quantificar, mensurar o custo do meu produto ou do meu serviço. Tá? E já o custeio padrão, basicamente, consiste em predeterminar os custos antes da produção, como sendo um custo normal de um produto ou serviço. Basicamente, o custeio padrão, a gente vai ter um nível de custo e vai achar que esse custo padrão é o custo normal. E a gente vai trabalhar controlando o custo para que o nosso custo sempre seja mantido naquele nível de atividade, naquele nível de custo, tá? Então, o objetivo principal de qualquer método de custeio, gente, é determinar o custo da produção de um bem ou serviço com base na utilidade que será dada à informação. A gente vai escolher o método a ser utilizado, gente. Então, por exemplo, eu preciso levantar o custo do produto e a minha utilidade é atender às exigências fiscais, eu tenho que utilizar o custeio por absorção. Porque é ele que atende às normas fiscais vigentes no país. Ok? Já o custeio variável ou direto, que a gente vai estudar hoje, ele tem um viés mais gerencial, ou seja, se o meu intuito é usar as informações de custo para tomar decisão, eu preciso me basear no custeio variável direto. Já o custeio padrão é um método de custeio baseado em controle. Eu preciso ter controle de quanto custa produzir um determinado componente na minha linha de produção, um produto. Então, se o meu intuito, a utilidade principal que eu quero dar à informação de custo é controlar, eu tenho que trabalhar muito focado no custeio padrão. Já o custeio baseado em atividade, o ABC, o foco dele é melhoria contínua do processo. A gente começa a identificar quanto custa cada atividade e buscar as melhorias desse nível de atividade para que, melhorando um processo lá no início, eu consiga reduzir, por exemplo, o custo final do meu produto, tá? E aí vamos falar um pouco do método de custeio que nós vamos começar a estudar agora, que é o custeio variável ou direto. Gente, quem aprendeu o custeio por absorção, ele vai conseguir assimilar o custeio variável de forma muito simples. Por quê? Porque ele é bem mais simples de se calcular do que o custeio por absorção. E olhe que custeio por absorção, ele não é difícil. Ele, dependendo do grau de complexidade do rateio do custo indireto, ele pode se tornar mais ou menos trabalhoso, mas difícil não é, tá? Então, o custeio variável, ele considera para avaliação do estoque em processo acabado somente os custos variáveis. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em avaliar estoque, seja estoque de produtos em processo ou estoque de produtos acabados, tá? Ele só considera os custos variáveis. E aí já começa a aparecer a primeira grande diferença entre custeio variável e custeio por absorção. O que é que começou a aula? A gente falou, custeio por absorção, o processo é simples. Todos os custos são custos dos produtos. Já no custeio variável, não. Apenas os custos variáveis. Continuando. No custeio variável, os custos fixos são lançados diretamente no resultado. No custeio variável, a gente costuma separar, basicamente, o custo em duas vertentes. A gente fala que tem o custo variável do produto e tem o custo do período.
Então, normalmente, os custos fixos descarregamos no resultado por verificarmos que todos os gastos fixos são gastos provenientes do período em que trabalhamos, do período em que produzimos, em que a empresa produziu, tá? Ele é utilizado gerencialmente, pois permite analisar o desempenho da empresa. Gente, uma ferramenta muito importante para a gente vai ser descoberta depois que a gente entender o método do custeio variável. Vocês vão ver como a margem de contribuição que vai aparecer aqui vai ser utilizada daqui para frente em algumas técnicas e análises que a gente vai usar para tomar decisão, tá? Então, quando se fala em tomar decisão, esqueça a absorção. A absorção só vai prejudicar a sua análise. O que pode acontecer quando se toma decisões baseadas no custeio por absorção é de se tomar uma decisão equivocada, ok? Então, quando eu dou aula de gestão estratégica de custo em pós-graduação, normalmente, eu já começo com um estudo de caso que fala sobre isso. Um gestor tendo que tomar a decisão se vale ou não vale a pena eliminar um produto que está dando prejuízo, tá? Então, a primeira coisa que o gestor tem que fazer é lembrar que os métodos de custeio têm a sua utilidade. E se eu estou pensando gerencialmente, eu tenho que pensar pelo custeio variável e não pelo custeio por absorção. A informação de custo que normalmente a contabilidade passa para os gestores é baseado no método do custeio por absorção. Por quê? Porque a sua utilidade é atender às exigências fiscais e legais, ok? Então, cuidado, nunca tome decisão baseado pelo custeio por absorção, tá? Outra característica do custeio variável é essa: método não adequado aos princípios fundamentais da contabilidade, não atendendo ainda às legislações fiscais e tributárias. Então, esse é um ponto que a turma critica muito desse método, é esse. Não está adequado aos princípios fundamentais da contabilidade. Eu vou abrir umas aspas aí, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas essa característica de não atender à legislação fiscal e tributária é verdade, tá? Esse método é indicado como ferramenta de auxílio à tomada de decisão. Isso não tem, realmente não tem. Eu tenho, custo é minha área de estudo, eu tenho mais de, acho que 30 obras diferentes dessa área e todas elas, tá? Basicamente, exalta o método do custeio variável para a tomada de decisão e é isso mesmo. Ele é um método simples que a gente vai utilizar para a tomada de decisão, tá? E aí, gente, vamos começar um exemplozinho mais prático, tá? Sobre custeio variável direto. E aí, eu vou explicar a vocês. Primeiro, não se assustem com o tamanho da resolução do exercício, porque esse exemplo, ele está em um único exemplo, nós vamos trabalhar os dois métodos de custeio, porque não tem como a gente entender o método de custeio variável se a gente não fizer uma comparação com o método de custeio por absorção, ok? Então, é importantíssimo que a gente entenda a diferença entre os dois, tá? Porque quando a gente for entrar em pagar, por exemplo, uma disciplina de custo para tomada de decisão, ou, na verdade, não é nem uma disciplina, é um conteúdo, tá? Que normalmente está na cadeira de controladoria, a gente tem que estar com esse conceito bem fechadinho para não ter problemas, tá? E aí eu coloquei um exemplo 2 aqui no slide. E outra coisa que fez o meu slide ficar um pouco extenso foi que dessa vez eu não optei em não fazer um texto auxiliar por fora. Eu coloquei todo aqui no slide, tá? E aí o que é que acontece, gente? A fábrica de maionese Molezinha, tá? A empresa que eu sou o CEO, produz dois produtos principais com nomes Obesity e AVC, tá? Na hora de digitar eu acabei digitando errado, tá? Mas
esse infarto aqui, esqueça. Eu estou falando da marca Obesity, tá? Eu achei infarto um nome muito feio. A marca Obesity era comercializada na região norte do país e a AVC na região sudeste, tá? Fora isso, ela apresentou esses seguintes dados, ou seja, dados contábeis e financeiros que eu recebi da minha contabilidade. Quanto eu consumi de matéria-prima, quanto eu gastei com depreciação da fábrica, qual foi o tamanho do meu consumo de embalagem, quanto eu consumi de embalagem para um produto, quais foram as minhas despesas com propaganda. Então, aqui estão os principais gastos que a minha empresa teve. Ok? E aí, algumas outras informações do exemplo. O consumo de matéria-prima distribui-se na seguinte proporção: 40% e 60% para obesity e o produto AVC. Tá? O gasto com mão de obra direta foi atribuído meio a meio para ambos os produtos, tá? Então, prestem bem atenção. MP é matéria-prima, MOD, mão de obra direta. Sabe-se que no período estudado foram produzidas 50 mil unidades de obesity e 60 mil unidades de AVC. O preço de venda do obesity é de R$ 4,00 por unidade e o preço de venda do AVC é de R$ 3,50 por unidade. A empresa costuma ratear seus custos indiretos com base nos custos diretos, ou seja, ele já está me dizendo como é que a empresa faz o rateio do custo indireto. Ok? E aí, depois de conhecer essas informações, o que é que nós vamos trabalhar aqui? No primeiro momento, eu pedi o óbvio. Qual o total do custo unitário e qual o custo total de cada um dos meus produtos? Quanto me custa o obesity e quanto me custa o AVC? Levando em consideração o custeio por absorção. Ok? Depois, na letra B, eu perguntei. Aí eu já estou começando a dar uma utilidade a mais para as informações de custo, porque até então a gente só estava focando quanto é o custo, quanto é o custo, quanto é o custo. Agora, quando a gente está começando a ser apresentado ao método de custeio variável, cuja utilidade é mensurar e ajudar os gestores a melhorar o seu processo, ou seja, os seus resultados, o que é que acontece, tá? O que é que acontece? Eu tenho também que apresentar a vocês, de fato, quanto ela vai ganhar de resultado. A gente agora vai começar a introduzir a variável lucro nas nossas contas, tá? Eu vou dar uma adiantadinha agora para ver se eu consigo responder pelo menos a letra A antes da gente finalizar o primeiro vídeo, já que está faltando apenas 10 minutos para a gente finalizar. Então, a letra B, ele leva em consideração o seguinte. Tá, tudo que ele produziu, ele vendeu. Qual o resultado da empresa? Vamos calcular. Na letra C, a gente está pensando o seguinte. Eu produzi X, mas vendi Y. Ou seja, eu produzi 100 unidades, um exemplo, e vendi 80. Ou seja, é o que ele está dizendo aqui. Qual vai ser o resultado da empresa se em um determinado momento, nesse momento, ela produzir mais do que vender? E aí ele deu a proporção. Tá? Depois, eu peço as mesmas coisas, só que no custeio variável. Tá? E aí, depois que a gente tiver essas perguntas respondidas, a gente vai agora analisar a diferença entre os dois modelos. Tá? Então, vamos começar a resolver a letra A. Então, gente, a letra A é custeio por absorção. Você sabe que a gente vai ter que fazer aquelas 4 tabelinhas, tá? Que é a tabela número 1, que é a tabela de custo direto. Está aqui. Só que para fazer isso, eu preciso ter informações. Então, onde é que eu vou buscar isso? Lá no meu enunciado. E aí, quais são as informações que eu quero? Eu venho aqui, ó, e verifico quais são os meus custos diretos. Então, o que é que eu tenho de custo direto? O consumo de matéria-prima, tá? Eu tenho o consumo de embalagem para o produto AVC. Eu tenho gasto com mão de obra direta.
e também tenho o consumo de embalagem para obesity. Ok? Então, eu já sei quais são os custos que eu tenho. Ah, professor, mas e esse frete? Lembra da nossa aula lá no início. É considerado custo, todo gasto que eu tenho até o produto ficar pronto e acabado. O gasto com frete para a região sudeste é para entrega. Então, esse gasto não é custo, e sim despesa. Tá? Então, já peguei as informações que me interessam e trouxe para a minha tabela. Opa, ele me deu lá o total de matéria-prima, 180 mil. O total de mão de obra, 40 mil. E disse quanto o produto Obesity e quanto o produto AVC consumiam de embalagens. E aí eu só fiz fazer um total aqui. Mas eu ainda preciso de informações para quê? Para saber desses 180, quanto dessa matéria-prima vai para o produto Obesity e quanto dessa matéria-prima vai para o produto AVC. Então, eu vou ter que voltar no meu enunciado. Voltei. E aí eu vejo aqui, ó, o consumo de matéria-prima distribui-se, está aqui a proporção. Os gastos com mão de obra, está aqui a proporção. Então, eu vou agora, de posse dessas informações, trabalhar. O consumo de matéria-prima é 40% para o obesity e 60% para o AVC. Ok. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou agora pegar esse gasto e colocar aqui, ó. 40% de 180 mil e 60% de 180 mil. Calculei, acabei de achar. 72 mil para o obesity e 108 mil para o AVC. Da mesma forma, eu vou pegar a informação da mão de obra, que ele diz que é meio a meio. Então, o que é que eu vou fazer? 50% dos 40 mil vai para o obesity e 50% dos 40 mil vai para o produto AVC. Traduzindo, 20 mil para cada um. Agora, o que me resta fazer é um total. Totalizei, ó, 72 mais 20 mais 15, total 107 mil. 108 mais 20 mais 10, 138 mil. E o total, 180 mais 40 mais 25, eu tenho aqui 245 mil. E com isso, gente, eu finalizei o total de custo direto. Ok? Então, para responder a letra A, eu preciso passar pelas 4 etapas as 4 tabelinhas do custeio por absorção. Vamos agora para a tabela número 2, que é a tabela de custo indireto. Aí a primeira dúvida, eu não me lembro quanto é o custo indireto. Eu vou lá no meu enunciado. Opa, o meu custo indireto está aqui, ó. Gastos com depreciação da fábrica, 30 mil. Tudo bem, voltei e anotei, ó. 30 mil, que é o meu custo indireto, está aqui. É 100% do meu custo indireto. Como é que eu vou ratear, gente? Eu tenho que ir no enunciado para descobrir isso. Eu não me lembro. Voltei lá. A empresa costuma ratear seus custos com base nos custos diretos. Tudo bem. Então, vamos nós voltar lá para o custo indireto. Está aqui, ó. Costuma ratear com base nos seus custos diretos. O custo direto eu acabei de fazer lá no slide anterior. Está aqui. O custo direto do obesity é 107 mil e o custo direto do AVC é 138. Tudo bem. Tirei ele dessa tabela e trouxe ele para cá. Agora, o que me resta é simplesmente calcular a proporção. Professor, faz mais de 15 dias que eu não tenho aula com o senhor, não me lembro como é. Tudo bem, está aqui, ó. O total do custo do obesity dividido pelo total do custo direto da empresa vezes 100. Vale lembrar que eu arredondei aqui, tá? Deixei por uma casa decimal, tá? Então, eu cheguei a essas proporções. Vou agora fazer o rateio, gente. É só pegar esses percentuais que estão aqui e trazer para cá. Olha ele aqui. E, por fim, certo? Eu vou pegar esse percentual aqui e multiplicar pelos 30 mil que nós temos aqui, tá? Então, 30 mil vezes 43,7%, 30 mil vezes 53,3%, eu vou chegar a esta composição aqui, ó, que R$ 13.110 dos 30 mil é custo indireto do obesity.
e os 16.890 custo indireto do produto ABC. Dessa forma, nós finalizamos a segunda tabelinha, que é a tabela de custo indireto, tá? Então, gente, eu vou parar a, a projeção agora, porque está faltando 2 minutos e 20 segundos para a gente finalizar os 40 minutos que nós temos aqui do programa.